Opa, tudo bem? Afinal de contas, o que é melhor? Operações curtas ou operações longas? De um lado, a gente tem os operadores que fazem operações curtas, dizendo que tem muito mais oportunidades no dia, e de outro, a gente tem os caras que fazem alvos longos, dizendo que ficam menos expostos, porque não tem que ficar dando tanto clique e que até o seu custo operacional é menor. Mas será que existe o melhor? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Para a gente entender como cada abordagem pode ser positiva ou não, a gente tem que pensar em termos de natureza do mercado, que seria em termos de probabilidade. E é o que eu trago aqui para vocês. Eu tenho aqui o que eu chamo de curva de probabilidade das operações. Ela relaciona o número de oportunidades que você tem no dia com a possibilidade de você pegar mais pontos. Nesse gráfico a gente tem de forma crescente aqui o número de oportunidades e para cá a gente tem crescente o número de pontos que você pode fazer por operação. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu pegar poucos pontos do que alvos maiores? Isso está diretamente relacionado com o que o mercado está fazendo. Ele fica fazendo aquele zigue-zague e esses movimentos aí de zigue-zague, cada um pode representar uma operação. Então eu tenho uma concentração maior de oportunidades aqui, ó, menos pontos, maior a quantidade de operações que eu posso fazer. Por outro lado, vou dar um exemplo aqui extremo. Qual é o número de oportunidades que você tem no dia de comprar uma mínima e vender numa máxima? Uma única oportunidade. Então a curva, ela cai até esse extremo, que é o que acontece aqui, ó. Pegar mais pontos, eu tenho menos oportunidades. Só que aí, entre pegar alvo longo e pegar alvo curto, a gente tem o ponto ótimo, que é representado aqui por esse ponto, que é o meio do caminho. Eu aproveito o que o mercado faz na média. Vamos enxergar isso então em termos das amplitudes do mercado. Eu gosto de dizer que o mercado ele fica ali fazendo uma dança, principalmente eu que uso o tape reading, ele tem uma dança, ele fica fazendo tipo um passo, faz 1, 2, 1, faz uma correção, faz 1, 2 novamente, uma nova máxima, e é o que eu tenho representado aqui. O mercado ele faz uma pernada a 1, ele não corrige muito, ele faz uma segunda pernada, aí depois ele corrige, seria uma nova pernada aqui de número 1, e depois ele faz uma nova máxima, que a gente tem no exemplo. Então aqui eu consigo já balizar o que o mercado está trabalhando, qual a amplitude que ele está trabalhando para eu poder adaptar o meu operacional para aquele dia. Então vamos dar um exemplo. Digamos que ele faz esse movimento ininterrupto aqui, 1, 2 com 11 pontos. E aí ele faz uma correção com mais ou menos 5. Depois que ele faz a nova máxima, ele faz, somando 1, 2, ele faz mais ou menos 10. Então quantos pontos o mercado está trabalhando na média? Na pernada longa ele está fazendo 10 pontos e a correção ele está fazendo em torno de 5. Então aqui a gente já tem qual é o ponto ótimo, 5 pontos. É esse valor que ele faz na média. Ele pode não fazer os 10, mas os 5 ele faz com mais facilidade. Esse aqui é o ponto central da minha curva de probabilidade. Como que eu posso enxergar isso? Pego o gráfico de 1 minuto, espero o mercado ali abrir e fazer uns 7, 9 minutos de trabalho e você vai bater o olho e você vai conseguir enxergar isso aqui, ó, muito facilmente. Aí você já sabe qual é o ritmo do mercado e vem com o teu operacional adaptado, o teu risco-retorno adaptado para esse ritmo. Vou dar um exemplo de como utilizar isso. Digamos que ele está trabalhando na média 5 pontos, faz sentido eu ficar com um stop, por exemplo, de 10 pontos? Não faz sentido, porque se eu estou com um stop de 10 pontos, eu estou desalinhado com essa amplitude que ele faz com facilidade. Outro lado da moeda, que é o cara que quer pegar alvo longo e ele quer pegar em uma única operação com facilidade 20 pontos. Também não vai conseguir, porque quando o mercado dá aquela distorção, ele está dando 10 pontos. O que eu estou dizendo aqui é ritmo de mercado. Para esse cara pegar 20 pontos, ele vai ter que esperar o mercado ir 10 pontos, corrigir 5, e mais 5, corrigir 5, e mais 10, corrigir 5. Ele tem que esperar o mercado se desenvolver e ele vai ter que aceitar o mercado às vezes voltar no preço de entrada dele para depois dar
essa pontuação que ele quer. Percebam que nesse meio tempo, quem faz a operação curta teve várias oportunidades. O cara que faz alvo longo e o cara que faz alvo curto, na média eles vão ter a mesma quantidade de pontos. O que vai mudar ali é a quantidade de oportunidades. Para finalizar, eu tenho aqui uma tabela comparativa de que cada abordagem pode ter de positivo para o operacional para o seu perfil operacional. Eu tenho o cara do alvo curto e o cara do alvo longo. E a gente vai ver essas variáveis aqui agora. Quantidade de operações. Quem tem mais quantidade de operações, mais possibilidade ali no dia, é o cara do alvo curto. Isso é óbvio. O mercado daquele zigue-zague, o cara de alvo curto está se aproveitando. Tem muito mais oportunidade. Número de pontos por operação. Quem que vai ter mais pontos? É o cara do alvo longo. Então aí, como eu disse, de repente o cara de alvo curto ele faz 4 operações de 5 para conseguir a única operação de 20 pontos do cara de alvo longo. Vão chegar no mesmo resultado, só que vai depender, né, do perfil. Terceiro elemento, a duração da operação. Então a gente parar para analisar, quem vai ficar muito mais tempo, né, dentro de uma operação é o cara do alvo longo. É muito importante isso porque eu lembro, né, eu comecei aqui pegando alvo curto, aí eu do nada vou ter alvos longos. O tempo de duração média que eu tinha nas minhas operações era 1 minuto e 20. 1 minuto e 20, galera, o que o mercado trabalhava na época, não permite que eu vá pegar alvo longo. Para pegar um alvo longo naquela época, eu tinha que esperar em torno de 20, 40 minutos. Pegar um alvo longo que eu digo os 20 pontos. Era incompatível o que eu fazia com o que eu queria. Por outro lado, o cara de alvo longo, ele tem que estar com sangue frio ali para esperar dentro de uma operação 20, 30, 1 hora, 1 h e meia, para então dar o alvo dele. Olha como a gente já consegue enxergar uma diferença de personalidade muito grande entre um perfil e outro. Quarto elemento, o TET, que eu costumo brincar que é o tempo entre tretas. É o tempo entre as operações. Aqui, como o cara curto tem muito mais oportunidades, a gente já vê que o tempo entre as operações vai ser maior para o cara de alvo longo. Às vezes esse cara aqui, ele dá um clique ali perto da abertura, daqui a 2 horas, 3 horas ele vai dar um outro clique. Então o tempo entre uma operação e outra é muito maior. E esse aqui não. Aquele zigue-zague ali, ele está se aproveitando, então o tempo entre uma operação e outra acaba diminuindo. Quinto elemento é o desgaste. Desgaste do operador. Não adianta você querer estar ali surfando esse zigue-zague do mercado, né? Fazendo alvos curtos e operar com a mesma qualidade por 5 horas seguidas. Não vai resolver. Eu já fiz isso e eu lembro que chegava no fim da tarde ali, eu já estava cansado, não estava vendo nada, clique sem qualidade, só perdendo dinheiro, né? Você já deve ter ouvido aí na internet, muita gente fala: poxa, eu ganho muito de manhã e de tarde eu devolvo tudo. Um dos motivos é isso aqui, ó. É a compatibilidade do que o cara está fazendo com o que ele realmente quer. Se você vai operar algo curto, muito mais oportunidades, o teu desgaste vai ser maior. Então tua performance ali ela vai durar 1, 2 horas e meia. Já o cara do alvo longo, como ele não fica entrando e saindo de várias operações, ele fica mais estratégico, fica sniper, ele tem um desgaste menor. Não estou dizendo que ele não tem trabalho, porque esse cara aqui, para pegar oportunidades, né, longas, ele tem que ter ali uma preparação gigantesca para ele identificar quais são esses pontos de inflexão do mercado que vão permitir que ele faça muito mais pontos. E por último, o grau de agilidade. Quem tem que ter mais agilidade para fazer seus cliques? Agilidade tanto de leitura quanto ali das entradas e saídas. O cara do alvo curto. Não estou dizendo que o cara de alvo longo ele é lerdo, ele é lento. Só estou dizendo que esse aqui ele tem que estar muito atento, porque toda hora tem oportunidade, toda hora ele vai ter que estar gerenciando o risco dele. Enquanto esse, ele tem uma leitura mais estratégica. Ele fica esperando a oportunidade, às vezes ela vai demorar 3 horas para se concretizar e ele vai e clica com muito mais tranquilidade. E esse aqui não, às vezes ele sai de uma operação e já vai emendar em outra, porque é o estilo dele. Dito isso, galera, o que é melhor, né? Alvo longo ou alvo curto? Nenhum dos dois. Vai depender do seu perfil psicológico. E aí eu posso contar o que eu fiz de evolução para sair daqui para cá, né? Para vocês entenderem que também depende do seu grau de maturidade. Eu comecei aqui no curto, pegava só alvo ali, como eu falei,
1 minuto e 20 no máximo, eu estava na operação, entrava, engasgou, saí fora. Aí eu decidi, vou passar a ter alvos mais longos, só que eu estava com a mentalidade de alvo curto, que é essas variáveis aqui, por isso que eu estou trazendo ela para vocês. E eu não conseguia pegar, tipo, eu queria 20 pontos, mas eu queria que desse 20 pontos em 2 minutos. Paciência, né? Isso não vai acontecer. Aí eu fui encontrando o meio do caminho. Eu, hoje em dia, busco fazer entradas que permitem dar alvos mais longos, mas se no meio do caminho, que é o ponto ótimo aqui, o mercado engasga, eu vou sair curto. Então me permito estar na mistura dos dois operacionais. E o que é ideal para mim hoje em dia é eu entrar no operacional para pegar vários pontos e enquanto vai fazendo esse zigue-zague até o meu alvo longo, eu ir girando, eu pegando, fazendo os cliques ali curtos, que é para alimentar esse meu modo antigo que eu tinha, que era muito ansioso. Então, você aí identifica qual que é o teu perfil que se adapta para cada uma das abordagens. Você é muito ansioso, possivelmente você vai estar mais perto aqui de quem faz algo curto. Você é um cara mais frio, tem mais paciência, não quer estar toda hora se estressando com várias oportunidades. Você vai ter que ser o cara mais estratégico, né? Um operacional de alvo longo. Eu acho que com isso a gente consegue aí explorar esse tema, não buscando saber quem está certo e quem está errado, mas buscando entender o que funciona para você e que você pode fazer independente dos outros. Se esse conhecimento te ajudou de alguma forma, compartilhe com os amigos, deixa seu like, deixa seu comentário. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro, então aproveita, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.